A campanha conhecida como Abril Verde tem como objetivo fortalecer a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho. Para se ter uma ideia, o Brasil registrou mais de 612 mil acidentes de trabalho no ano passado. No total, acredite, foram quase 3 mil óbitos. Assunto para a gente entender melhor, inclusive saber qual é o seu direito agora. Para conversar com a gente, trazer informações, tirar dúvidas também, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo a advogada Erivânia Medeiros. Bom dia, seja bem-vinda de volta. Bom dia, Bruna. É sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando essa diária de direito, que é maravilhosa, né? Informação é sempre bom. Essencial, ainda mais nesse mês, né, que pontua, que reforça a importância, primeiro, da prevenção, né, dos acidentes no ambiente de trabalho, mas em caso de acidentes, qual é o seu direito? Você sabe? Quer saber aí mais sobre esse assunto? Você pode e deve participar do nosso quadro a partir de agora, tá? Nosso WhatsApp está aberto aí para receber a sua pergunta, a sua interação, quem sabe compartilhar alguma experiência conosco. Tá aí na tela, é o 991050400 e o celular do Mulher Demais fica aqui comigo. Então, em tempo real, eu vou acompanhando as mensagens e trazendo aqui para a nossa especialista, a advogada Erivânia Medeiros, tá? Então, doutora, vamos partir do conceito, né? O que é esse auxílio acidente? Explica pra gente. O auxílio acidente, Bruna, ele é um benefício de cunho indenizatório que é devido àquelas pessoas que sofreram acidentes ou independente de ser acidente de trabalho ou não, certo? A campanha é para o acidente visando a segurança no trabalho, mas esse benefício, ele tanto é concedido a quem sofreu acidente de trabalho ou não sofreu. Tem uma pequena diferença para as pessoas que sofrem acidente de trabalho ou sofrem de doenças ocupacionais, que também são consideradas acidente de trabalho, certo? Entendi. Existem algumas profissões, claramente, que são mais, digamos, propensas, né, a ter esse problema de acidente de trabalho, Exato. né? Você pode citar algumas pra gente, doutora? Por exemplo, quem trabalha como digitador, é muito comum ter aquelas lesões por esforço repetitivo, né? Aquela famosa LER. E aquilo dali faz com que você não tenha uma doença, mas você, devido ao seu esforço no trabalho, você adquire um problema que faz com que seja decorrente do trabalho, entendeu? Então, isso é uma doença ocupacional, isso é um problema que pode se enquadrar como acidente de trabalho. Entendi. Agora, quem tem direito ao auxílio acidente, já para a gente passar essa informação para quem está acompanhando a gente? Certo. Quem tem direito são os segurados do regime geral, né? A gente está falando de benefício do INSS. Os segurados urbanos, aquelas pessoas que geralmente trabalham de carteira assinada, ou rurais, que é aqueles empregados que trabalham em usinas, de carteira assinada também, são os empregados rurais. E também empregado doméstico, trabalhador avulso. Essas pessoas são os segurados do INSS que têm direito a esse benefício. Entendi. Até a pergunta da Iraci, que trouxe aqui pra gente o relato, né? A dúvida dela através do WhatsApp do Mulher Demais. Ela perguntou, esse benefício é só para os contribuintes do INSS? Então, somente para quem contribui, doutora? Sim, para quem contribui para o INSS. O INSS, ele funciona como um seguro. A gente tem que entender isso. A Previdência Social, ela é um seguro. Do mesmo jeito que a gente contrata um seguro de carro e está ali pagando mensalmente e anualmente uma parcela para ter aquele seguro, o INSS funciona desse mesmo jeito. A gente paga o seguro, né? E quando surge algum caso fortuito, alguma necessidade, ou na velhice, ou um acidente de trabalho, um acidente independente de ser de trabalho ou não, aí você tem direito a esses benefícios. Entendi. A Vilma, também nossa telespectadora, perguntou aqui quais são os tipos de acidentes que dão direito a esse benefício. Depende do acidente ou é qualquer um, doutora? Depende. Por quê? Porque esse acidente, ele tem que deixar uma sequela, ele tem que deixar uma limitação. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, sabe? Um exemplo bem aleatório, a gente pode dizer. Aleatório e bem generalizado. Exato. Tá. Mas, vamos lá. Vamos supor que tem um senhor que trabalha na agricultura. Ele é segurado empregado, ele é seletista. Ele tá lá e tava na máquina
e cortou a mão, perdeu a mão na forrageira, por exemplo, que é muito comum de acontecer. Certo. Sofreu um acidente de trabalho? Sofreu. Então, essa pessoa, ela ficou com uma sequela, ela ficou com uma limitação no seu trabalho. Ela não tem mais como utilizar aquela mão que foi perdida, né? Para utilizar no seu trabalho. Existe uma limitação. Comprovou a limitação, é uma sequela permanente, então você tem direito ao auxílio acidente. Muito bem, mais aqui uma pergunta, né? São várias no WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. A Michele trouxe um relato aqui pra gente, diz que o esposo dela sofreu um acidente, tem os 2 braços com pino e placa. Ele fez perícia no mês passado e viu que terá sequelas em decorrência desse acidente, né? Mas aí ele perdeu esse benefício. Não sei aqui exatamente, ela não explicou bem pra gente se o benefício foi negado ou se o INSS, por algum motivo, cortou esse benefício. Independente da situação, como é que ela deve, ou ele, nesse caso aí, deve proceder? Então, em regra, o benefício do auxílio acidente, ele é precedido do benefício de auxílio doença. Que você tem uma incapacidade, você ficou doente. Aí você precisou do auxílio doença, que é o genérico, né? Precisou do auxílio doença e ao longo da sua concessão de auxílio doença, fica comprovado que existe uma sequela, que existe uma limitação para o trabalho. Comprovado que existe essa limitação para o trabalho, aí o próprio INSS já deveria converter esse benefício em auxílio acidente, mas em regra isso não acontece. Aí, no caso dele, comprovado o acidente, seja de trabalho ou não, comprovado a sequela, comprovada a limitação, a gente consegue tentar reverter esse quadro dessa concessão e, se ele estiver necessitando ainda do auxílio-doença, pedir o auxílio-doença com a conversão em auxílio-acidente. Entendi. Algumas pessoas aqui, inclusive, deixa eu ver o nome da nossa telespectadora, é Kaline, trazendo um relato da irmã dela que estava recebendo auxílio-doença. Eu falei que algumas pessoas porque tem muita gente que confunde, né? Os 2 tipos de benefício, o auxílio-doença, por exemplo, com o auxílio-acidente, que é o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito. Ela está dizendo que a irmã dela foi diagnosticada com uma síndrome, sente muitas dores nas mãos, formigamento, inchaço, às vezes deixa até cair alguns objetos. Nesse caso aí, depende da situação, se por acaso ela desenvolveu isso no ambiente de trabalho ou não, doutora? Para se enquadrar como auxílio acidente, né, que seria em relação ao ambiente de trabalho, aí teria que, vamos supor, a função de digitadora. Vamos voltar para a função de digitadora. Você Certo. consegue realmente ficar lá muito tempo na mesma posição, vai forçando. Pode ser que ela tenha desencadeado uma doença ocupacional, que hoje ela sinta essas dores nos braços, que ela sinta essa perda de movimento na mão, a perda da força e tudo mais. Então, assim, isso pode sim ter gerado uma doença ocupacional, mas não necessariamente. Tá. O caso dela tá mais para auxílio-doença, mas realmente a gente precisa analisar o caso concreto. Cada caso é bem específico, Exato. né? Então precisa realmente, nesse caso aí, eu acho que o mais indicado, o caminho mais indicado é buscar a ajuda de um profissional, né, doutora, para direcionar melhor. Sempre um especialista é importante, né? A gente procurar um advogado especialista na área, que realmente ele vai saber como agir diante daquela situação. Muito bem. No próximo bloco a gente vai trazer mais perguntas que chegaram aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Auxílio acidente é o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito. 991050400 é o zap para você participar, enviar sua mensagem para a gente. No próximo bloco a gente volta a responder as dúvidas e a gente vai falar também sobre valores, sobre como requerer também esse benefício, né? Então daqui a pouquinho a gente continua, viu, doutora? Certo. Um papo que vem de muitas dúvidas. Vamos embora pro @Correio TV? Já conversei com alguns de vocês pelo nosso WhatsApp.